Olá, aqui temos uma sequência de vídeos da aula AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano. A Turma Raízes do Lar é um projeto que eu estou construindo já há uns 15 anos quase. Inicialmente como livros, como conteúdos de livros, então desde que eu formei, eu tinha a intenção de ajudar a construir um material, um conteúdo para estudantes, mas eu peguei mesmo para começar a unir bastante material, criar um layout, um padrão, né, do conteúdo, quando eu fui entrar na pós em design de interiores, na Arquitec Campinas, e fui intensificando paralelamente ao mestrado que eu fiz na Unicamp. Então, após eu fui lá em 2016, mais ou menos, e 2015, 2016, e o mestrado nessa sequência aí, até 2017, 2018. Nós estamos em 2026, então eu intensifiquei a produção de conteúdo, então eu considero que já há 10 anos que esse projeto iniciou, que ele começou a ganhar forma, né? No começo a gente começa com folhas soltas, ideias soltas, várias marcações em vários cadernos, e aí juntando e juntando esse conteúdo todo, há uns 10 anos. Cheguei a orçar para fazer ele como livro e fui amadurecendo, transformando ele em curso em módulos. Então aqui nós estamos iniciando o nosso primeiro módulo de 10 aulas cada módulo, de um total de 10 módulos. As aulas são online nas segundas-feiras, das 19h30 às 21h, onde as alunas participam, tiram suas dúvidas e no tempo de cada módulo elas têm acesso ao meu WhatsApp para me perguntar, para eu questionar sobre as intenções de melhoria, de transformação nas casas dela, porque qual que é o diferencial dessa ideia, dessa marca que eu registrei AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta, no caso Érica Urbano, eu sou a criadora dessa ideia, de que a gente resolve um ambiente por vez. Então, é para tornar a arquitetura mais acessível e a linguagem que eu trabalho é uma linguagem mais afetiva para famílias, né? Só mães podem fazer o curso? Não, todo mundo pode, tá? É que quando você vai construindo o seu material, a arquitetura tem uma ramificação muito grande. Então, para você escolher o setor que você vai querer trabalhar, é importante você escolher o setor que você tem mais afinidade. E eu gosto muito de trabalhar com verdade, com transparência, com autenticidade, com o que eu acredito. E eu falo que assim, a arquiteta não sai da mãe, a mãe não sai da arquiteta. Então, quando eu ando pela casa, ando, né, por obras, quando faço visita em lugares e quando eu analiso projetos, inevitavelmente o olhar de mãe tá ali. Então, com as quinas, então onde criança pode machucar. Por exemplo, eu dou sempre, sempre, sempre um exemplo muito clássico visual que todo mundo percebe. Quando você tem uma mesa de centro, então você tem uma criança aprendendo a sentar, ela cai, tem uma mesa de centro ali, ela vai bater a cabeça, vai se machucar. Ela ainda vai aprender a andar, então, né, ela pode cair, pode machucar. Às vezes essa mesinha poderia ser, por exemplo, como um apoio para ela ajudar a apoiar. Pode, pode. Mas ela pode ter quinas, cantos, que pode justamente machucar.
Então, a mesa de centro é melhor, preferencialmente, que ela seja uma mesa arredondada, que não seja envidraçada, que não tenha quinas, cantos, né? Então, tem mesa de centro de espelhos. Espelho é um tipo de vidro. Então, tem formas que você consegue arredondar os cantos, utilizar uma madeira, né, um material que é mais mole, mais macio. Ainda assim, se você bater, você pode machucar, mas pelo menos não é um canto de vidro, né, de espelho. E isso foi uma coisa que me chamou muito quando eu cheguei numa sala em que tinha umas cantoneiras de silicone, de plástico, no canto. Eu falei, ixi, até colocarem essa cantoneira de plástico ali, quanta pele não foi arrancada, né? Mesmo de adulto, de canela, de joelho, né? Então, tanto a criança tá aprendendo a andar, a sentar, né? Depois que ela anda, que ela já aprende, que ela já estabiliza, ela faz o quê? Ela corre. Ela corre. Então, assim, cair faz parte do processo infantil, você entendeu? Se ela tá andando, se ela tá correndo, ela pode cair. Então, ter um espaço mais livre, né? Com menos chances de machucar, é melhor. Então, assim, é um olhar que a gente tem como mãe sobre os riscos de acidentes domésticos, né? Então, a arquitetura, ela pode auxiliar, ajudar, a gente pode utilizar de decisões, estratégias de mobiliário que seja mais seguro, né? Mais seguro. Então, você tem alguns critérios para escolher, para tomar as decisões. Você pode escolher pelo preço, você pode escolher pela estética, você pode escolher por modismo, você pode escolher alguma, porque você herdou, né? Então, às vezes você ganhou um móvel, ele tem uma carga emocional ali, né? E você também pode tomar decisões pela questão da segurança, né? Pelos riscos, né? Evitar pelos riscos e tomar decisão por segurança. Então, esse olhar, são essas questões que eu trago sempre nas minhas análises. Outra coisa que eu trago nas análises, por exemplo, esses dias eu estava conversando sobre uma cozinha, né? Se você tem uma pia, você tem que colocar 3 elementos na sua cozinha: uma pia, um fogão e uma geladeira, digamos assim. Hoje em dia tem muitas cozinhas que nem fogão não tem, né? Utiliza de micro-ondas, tem pessoas que às vezes não cozinham, então utiliza o micro-ondas e air fry, por exemplo. Não utiliza de fogão. Mas, tô dizendo assim, um básico, né? Seria o fogão, né? O de cozinhar, pia para lavar e a geladeira para armazenar e manter. Digamos que seja esses pontos. Você já reparou o lado que a sua geladeira abre? Então, aonde que ela está posicionada? Porque se a sua, você tem que colocar a sua pia. Você tem um fogão e uma geladeira. Qual você põe à direita e qual você põe à esquerda? De modo geral, como que você faz essa análise, principalmente em cozinhas mais estreitas, por exemplo, de apartamento? Você coloca a geladeira preferencialmente do lado da abertura da porta, de modo em que você está aqui, então você está lavando a louça aqui, você abriu a geladeira e a porta ficou lá, você tirou as coisas da geladeira, pôs na pia, ou terminou de lavar alguma coisa aqui e já põe na geladeira. Você tem uma movimentação mais direta. Quando você coloca a sua geladeira e a porta dela está invertida, então, digamos que a geladeira esteja aqui. E aí eu tenho que dar a volta. Eu preciso dar uma volta. Por quê? Porque a geladeira, a porta dela, então eu tiro, eu contorno a porta, ponho na pia, contorno a porta, pego outra coisa, contorno. Essa movimentação, ela é um antifluxo.
Então, o fluxo direto seria com a porta para o outro lado, né? Ela abre para lá, então eu tenho um acesso direto. Eu ponho na geladeira, ponho na pia, tiro da pia, ponho na geladeira, você entendeu? É um acesso direto. Se eu tiver que estar contornando a porta, por isso que algumas geladeiras, você tem a opção de inverter o lado da porta, porque a direção da porta é para ela ser favorável a você tirar e colocar as coisas entre a geladeira e a pia. E não a porta ficar no meio do caminho entre o que tem a geladeira e a pia, entende? Então são questões de fluxo do dia a dia. Eu entrei recentemente em uma casa em que a lavanderia era externa, totalmente externa, sem porta nenhuma, sem absolutamente porta nenhuma, para dentro, com acesso nenhum. E tinha o espaço, uma casa de 400 metros quadrados, ela tinha espaço, tinha como ela estar com uma porta direta para a cozinha, mas ela estava para o corredor externo. Então, para uma mãe, ou mesmo que fosse alguém que ajude essa mãe, mas numa situação em que a mãe que está ali, né, levando todas as roupas, então a casa sobrado, ela traz toda a roupa lá de cima dos banheiros, dos quartos, desce toda a escada. Aí, ao invés de ela passar na cozinha e já levar na lavanderia, ela tem que abrir a porta da cozinha, ir para a área gourmet, abrir a porta dessa outra área que também era fechada, contornar, dar a volta, abrir a porta da lavanderia e entrar. Eu não sei, mas observe quantas vezes você vai para a lavanderia por dia. Ou se você deixa 1 ou 2 dias para lavar, para passar, né? Para pegar as coisas. Eu sem brincadeira, eu levo umas 6 a 8 vezes por dia entrando e saindo da lavanderia. Então, o que acontece? E entra, e sai, e entra. Se essa passagem, esse fluxo, ele é mais direto, se é algo mais natural, economiza um tempo. Se ele é mais trabalhoso, mais distante, por mais que você fale assim, é rapidinho, é ali. Cada passagem aumenta 5, 10 minutos, por exemplo. Ah, esqueceu a chave. Ah, choveu, tá frio, né? Ou tá calor demais. Então, é um desgaste que você vai tendo que ao longo do dia você poderia economizar esse tempo se na fase de projeto tem uma porta entre a cozinha e a lavanderia pelo lado de dentro. Ela evita abrir a porta entre a cozinha e a lavanderia, entre a cozinha e a área gourmet, evita abrir e fechar a porta entre a área gourmet e o quintal, evita dar a volta pelo corredor e abrir e fechar a porta da lavanderia e voltar esse percurso todo, entende? Com uma porta na cozinha. É uma decisão projetual simples e que é extremamente comum a gente ver em projeto. É lógico que às vezes o próprio cliente pede isso. Não quero a lavanderia perto de casa, quero um lugar mais escondido, porque fica bagunça, tal, não sei o que. Tudo bem, é uma decisão do cliente, ele realmente. Mas às vezes não é uma decisão do cliente, às vezes é um erro de projeto. Pelo talvez desconhecimento do funcionamento real de uma casa, né? Tem gente que não lava a roupa em casa, que manda para serviço terceirizado de lavanderia. Então tá tudo bem, realmente não faz sentido, né? A lavanderia às vezes está muito ali, ok, pode não fazer. Mas ainda assim, essa roupa toda suja, até levar no dia da lavanderia, ele precisa de um lugar. Então, ainda assim, tem um certo movimento. Então, ter uma porta de acesso, mesmo que você faça camuflada, que parece um armário, alguma coisa assim, que deu acesso para a lavanderia, faz muito mais sentido, tá? Para algumas pessoas que utilizam mais no dia a dia, faz mais sentido do que para outras. Mas é importante que a sua decisão ela seja consciente,
Então, é isso que eu trago no curso do Raízes do Lar, sobre o que é a essência do funcionamento de cada espaço. Então, para que serve a lavanderia? Quando é que ela é usada? Quem é que usa essa lavanderia? Quantos dias você lava a roupa? Quantos dias você passa a roupa? Você tem ajuda de alguém? Quem mora com você na sua casa? Quando, né? Então, assim, quando você toma banho, você coloca a roupa suja ali no banheiro. Quem é que tira aquela roupa do banheiro? Ou se você está trocando no quarto, quem é que tira aquela roupa? Tem um cesto dessa roupa, na hora de subir e descer a escada entre o quarto, ou se é uma casa térrea, 2, 3 andares, né? Então, qual que é esse fluxo? Então, por exemplo, eu fui atender uma moça que ela quis mudar de casa, e ela mudou de casa no final das contas, porque ela falou que ela não aguentava a lavanderia dela. Ela pegou um ranço da lavanderia dela. Falou assim: não quero mais a casa, porque essa lavanderia me estressa. Ela falou assim: eu queria a lavanderia perto dos quartos, porque as crianças, os filhos jogam tudo a roupa no quarto ou jogam no banheiro. E ela falou assim: e eu subo e desço, subo e desço, subo e desço. Ela falou assim: não aguento a dor no joelho. E essa foi uma que o ranço dela era com a lavanderia. Eu entrei numa outra casa em que a pessoa tinha 5 cirurgias no joelho e a casa era um sobrado. Ela falou assim: eu amo essa casa, mas eu tenho 5 cirurgias no joelho. Essa, ela falou: o ideal para mim era que a minha casa acontecesse toda no andar de cima. E aqui embaixo fosse só eventual, em dia de receber alguém e tal, em que eu descesse. E ela realmente tinha um espaço em área, né, em metragem, que realmente a casa podia atender tudo lá em cima. Então tinha, né, a sala, a cozinha, os quartos, o banheiro, era realmente uma casa completa em cima, à exceção da lavanderia que era embaixo. Então a lavanderia, a churrasqueira e uma segunda cozinha de apoio era embaixo. Então ela estava à venda, a casa estava à venda. Ela criou os filhos todos naquela casa. Falou que embaixo era um super legal, um super espaço legal de festa, de fazer aniversário e tal. Ela falou assim, mas eu desgastei muito meu joelho e, e ela falou assim, eu já fiz várias cirurgias, eu preciso de uma casa térrea, né? Então, e outra, ó, uma terceira lembrança que eu tô tendo, e uma outra que ela tinha a casa inteira térrea, acontecia tudo no térreo, mas era uma casa em que embaixo era garagem. Então, para chegar na casa, ela tinha que subir escada e ela também tinha algumas cirurgias, mas o dessa era na coluna. E essa vendeu, foi para um apartamento. Ela vendeu a casa, porque ela falou assim: ó, tem dias que eu não saio, eu travo, minha coluna trava. E eu precisava ou de uma plataforma elevatória para continuar aqui, e até uma casa às vezes menor, ou um espaço menor para eu conseguir manter e cuidar. Então ela ficou nessa dúvida: coloco uma plataforma elevatória ou mudo para um outro ambiente? E ela mudou, ela foi para um apartamento. Por quê? Porque ela falava que tinha dias e dias que ela ficava dias seguidos, que ela não conseguia descer escada, né? Então, existem algumas situações e ela comentava que tinha pessoas da família, pessoas importantes da família, que ela não conseguia receber na casa dela, porque as pessoas também já estavam mais de idade e não conseguiam subir a escada para chegar, né, na casa. Então, tem algumas questões da casa que ela gera, né, um desgaste físico, emocional, de tempo, que é muito importante a gente analisar para um projeto, para uma reforma, para uma ampliação. Então, essa é a ideia, né, que eu venho trazer para o curso, né, do Raízes do Lar. No caso, hoje, eu estou gravando para a terceira aula. Eu já fiz aqui a gravação da aula número 1, já fiz a gravação da aula número 2. Na aula número 1, eu fiz um resumo. Então, pode ver aí que tem o link, né?
eu fiz um resumo para explicar um pouco da origem da casa enquanto abrigo. Então, lá no início, onde se procurava por cavernas, né, por espaços para se proteger da chuva, do frio, das intempéries, de predador, né, dos animais. Então, a gente foi passando e explorando alguns dos estilos arquitetônicos, né, e essa explicação, né, das funções básicas, né? Então, qual que são as nossas funções básicas? Como seres humanos, nós precisamos dormir. É essencial, né? É essencial, você precisa, é natural do ser humano, né, do animal, conseguir dormir. Nós precisamos nos alimentar. Você pode conseguir ficar alguns dias até sem comer, mas você pode morrer de fome, porque ele é essencial, né, da natureza animal e humana. E se você se alimenta para o funcionamento do corpo, né, receber os nutrientes, né, manter a energia, tudo, você se alimentou, você hidratou, né, você vai precisar utilizar o banheiro, certo? E o banheiro você utiliza também para se higienizar. Até porque o banho, ele serve inclusive por questões que a pele, ela é um órgão que se você não limpa, ela vai criar, né? Ela pode criar algumas doenças, pode criar fungo, pode criar bactérias, né? Então, existem doenças por falta de higiene, né? Então, o banheiro é um lugar em que você faz, né, as necessidades após alimentação e hidratação e de higienização. Então, tem algumas funções básicas, né? Assim como nós temos algumas funções básicas, os ambientes também têm. Então, qual que é a função do banheiro? Qual é a função? Então, se você precisa dormir, logo você precisa de um lugar para dormir. Um lugar que seja seguro, propício para o descanso, escuro, né? Para que o seu cérebro entenda que é a hora de dormir, né? Então, um espaço, um lugar relaxante. Se você precisa se alimentar, logo, portanto, você precisa, né? Se você precisa se alimentar, você precisa de um lugar para comer. Tem a cozinha. Então, entende como a casa, o projeto, a construção, ela vem fazer os atendimentos das necessidades humanas, né? Conforme essas necessidades vão sendo supridas, outras opções começam a também ser analisadas. Então, por exemplo, você tem os espaços básicos, mas você gosta de ler, você gosta de livros, você tem um hobby, então gostaria de uma biblioteca, né, dentro de casa. É uma necessidade básica? Não. É uma solicitação para todos os projetos, querer ter uma biblioteca, uma livraria, alguma coisa dentro de casa, umas prateleiras? Não. Mas é algo que para algumas pessoas é importante. Para outras pessoas, pode gostar de pintar. Então, vai querer trabalhar, né, ter um espaço, um ateliê de pintura, de artesanato, de costura. Para outras pessoas, uma oficina, né? Gosta de arrumar, construir, mexer. Então, eu gostaria de ter uma oficina, um espaço ali para eu mexer com madeira, né? Para eu arrumar uma bicicleta, uma moto ou mesmo um carro. Então, você começa também a ter outros espaços não básicos, mas importantes para cada perfil de cliente.
Então, o projeto, ele passa, né, dos estágios do que é básico, do que é essencial, para o que a pessoa tem no seu particular. Por isso que é algo tão personalizado. Então, quando a gente fala sobre fazer um projeto, uma construção, tudo, às vezes o que eu fui observando é que às vezes as pessoas chegam com os pedidos muito padrão. 3 quartos, sendo um suíte, sala cozinha integrado com espaço gourmet. Esse realmente é um padrão, atende muita gente. Mas quando você começa a fazer o que eu chamo de diagnóstico da arquitetura, você entende que a pessoa tem algo ali de especial que ela gostaria, mas que ela não fez no pedido do programa de necessidades básicos dela. Porque, na realidade, em nenhum momento, talvez, ela tenha pensado ou alguém tenha feito ela refletir sobre tal importância. Então, quando faço essa questão de vamos trabalhar um ambiente por vez, é engraçado porque às vezes a pessoa me chama para um espaço e conforme a gente vai conversando, a gente vai percebendo que na realidade tem alguns espaços que a pessoa nem imaginou que ela poderia ter, né? Mas que é algo que ela gostaria, né? Então, como essas atividades extras, por exemplo, de um ateliê, de uma oficina, né? Então, é interessante a gente analisar. Vamos analisar um ambiente por vez. Após a compreensão desses ambientes, eles individualmente, aí você vai ter um conjunto. O legal da gente pensar em um ambiente por vez, ele vem da ideia de ser acessível, porque daí você também não precisa, quando você está já morando na casa, seja uma casa de aluguel, seja, né, uma casa que ela é temporária, ou seja a sua casa definitiva, independente de qual momento você seja, você consegue melhorar um ambiente por vez, transformar um ambiente por vez, e aí você tem a concentração em um ambiente por vez, não fica tudo tão disperso com tantas opções. Vamos resolver a cozinha primeiro? Foco na cozinha? Ok, então a gente foca na cozinha. Vamos pensar na sala, numa varanda, né? Na área de lazer, na fachada. Então é muito interessante quando a gente faz isso, por quê? Porque se a pessoa também está morando dentro da casa e ela faz essa análise, né? Toma consciência do que cada ambiente precisa, ela também organiza, né? Se ela tem 3.000, 5.000, 1.000, né? 10.000, esse dinheiro vai ser destinado para cá. Então, quando eu faço o diagnóstico com as pessoas que me procuram, que essa aula 3, ela tem a ver com esse diagnóstico, que ele é uma folha, tá? Aqui eu estou gravando após a aula, né? Então, na aula é um espaço muito dinâmico em que cada um fala sobre o seu. Então, aqui agora eu estou trazendo o que a gente foi conversando, né? Preservando, né? A, a, os nomes, né? As falas, as necessidades que as pessoas colocam durante a aula, né? Então, a aula ela é fechada, né? Tem mais informações que você pode me procurar no Instagram, @arq de arquiteta, ponto. Arroba arq, ponto. Érica com C, então @arq, ponto. Érica com C, ponto. Urbano, @arq.erica.urbano, tudo junto, tudo minúsculo. E pode me mandar mensagem, então, no meu particular, no meu diretamente comigo. Sou eu quem respondo, tá? Pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é assim que está sendo.
o vídeo fica, às vezes, na internet por tanto tempo, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco dia a dia, né? Chama Dia de Ana Clara e Família. Então, são coisas do dia a dia de casa, que é bem bacana, porque tem os cenários, né? Então, onde as coisas acontecem, onde eu conto historinha, onde a gente brinca, né? Então, tem os cenários da casa e dos lugares que a gente passeia em si. E eu comecei esse canal em 2019. A gente está em 2026. Então já tá indo, né, para 7 anos já do canal. Então, às vezes a gente coloca alguma coisa hoje aqui, né? Então, de repente, hoje você pode assistir o meu canal de algumas coisas de 7 anos atrás, assim como você pode estar assistindo esse vídeo 7 anos depois, né, de quando eu estou gravando ele aqui. Então, para o momento atual, hoje em 2026, quem está respondendo, né, nos meus contatos, no WhatsApp, no meu celular, no Face, no Instagram, tudo sou eu, não tenho ninguém que responda. Então, quando você estiver conversando, você vai estar conversando diretamente comigo. E, sinceramente, é assim que eu pretendo estar continuando, dando continuidade, porque eu gosto de fazer o atendimento bastante direcionado mesmo, né? Com respostas diretas, conversando por áudio, por mensagem, por texto, nos cursos, diretamente com as pessoas, inclusive fazendo as consultorias, indo visitar, né, fazendo os atendimentos online em que eu vejo a casa de vocês, né? Então, para que a gente possa estar fazendo o atendimento online para quem está numa distância aí, em que fisicamente fica um pouco mais complicado de eu atender, então faço os atendimentos online. Então, assim, por hoje sou eu que estou respondendo e é assim que eu quero continuar, tá? Mas se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, tenha então essa curiosidade de repente, né, de estar entrando em contato e me perguntando, viu, é você mesmo, Érica, é com você que eu tô falando, tá? E eu vou estar te respondendo, né? Muito provavelmente serei eu. Espero. Mas ao mesmo tempo, se de repente eu tiver alguma ajuda, algum apoio, né? Porque daqui 7 anos minha filha mais velha também já vai ser adulta, quem sabe às vezes, né? Ela também vai estar ajudando, eu também posso estar te avisando, olha, né? Eu tenho uma ajuda, tal, mas se você quiser falar diretamente comigo, né? É só pedir para entrar em contato e então a gente dá sequência nos atendimentos de acordo com a época, tá? Então, enfim, para essa aula eu montei, então eu libero no grupo, né? Hoje, a forma que eu tenho trabalhado é assim: nós temos um grupo no WhatsApp em que eu libero material lá. Então, eu coloquei um material que é essa folha do diagnóstico, onde tem perguntas abertas para escrever, tem os quadradinhos para você preencher, fazer xizinho. Então, é um diagnóstico para mim, né? Para que vocês possam me enviar e também para vocês, porque o diagnóstico ele funciona da seguinte forma: o que eu expliquei na aula é um exemplo muito fácil para vocês entenderem, né? Principalmente para mães, porque os filhos ficam sempre, né? Costumam ficar doentes. Então, assim, ó, você está com uma criança, por exemplo, que ela está reclamando ali com uma dor de garganta, tá às vezes tossindo um pouco, né? Não tá comendo muito bem, tá mais amuadinha, né? Você não sabe se ela tá com uma virose ou se ela tá com uma bactéria, né? Com infecção na garganta ou se é uma gripe, um vírus, certo? Então você leva ela no médico. O médico vai te perguntar, né? Vai fazer. Aí, às vezes você esqueceu de se ela tá ou não tá com o nariz escorrendo, se na tosse tal não tá com catarro, se a tosse seca, se a tosse, né, com né, uma secreçãozinha lá, algumas coisas. Tem ou não tem dor de ouvido, vomita ou não vomita, tá ou não tá com dor de barriga, né? Às vezes você
não conta todos os detalhes, né? Então, às vezes tem algum detalhe ali que é importante para o diagnóstico, para entender, teve ou não teve febre, né? E aí, muitas vezes é necessário, né, mais observação, exames, mas num primeiro momento, às vezes naquele momento ali, o médico ele vai procurar o quê? Ah, é uma virose, é uma bactéria. Vai dar ou não dar um antibiótico, né? Se ele dá um antibiótico, o antibiótico ele é antibactéria, correto? Se ele é antibactéria, então é para que você é, para você conter, né, uma infecção de garganta, por exemplo, correto? Se for virose, vai estar funcionando? Aí, o que que acontece? Se não está com uma bactéria, nós temos bactérias importantes, né? No intestino, né? Na bexiga ali, E aí, o que que acontece? Às vezes você pega uma infecção de urina, porque matou a sua flora, as bactérias boas, ou interfere, né? De algumas formas no seu corpo. Não sou da área da saúde, então não tenho os nomes técnicos, né, desses funcionamentos, mas como mãe a gente tem alguma compreensãozinha pelo que a gente, né, leva um filho, volta, leva outro, volta. Então a gente vê que às vezes se você dá uma bactéria dali a pouco, um antibiótico dali a pouco às vezes deu uma infecção de urina, né? Deu uma diarreia, porque matou a flora intestinal. Aí a gente dá, né, os remédios para recuperar a flora intestinal. E aí, se você não dá o antibiótico e né, uma bactéria, ela continua ali se proliferando e piorando os sintomas, né? Então é importante que você saiba. É uma virose? É uma bactéria? É um vírus? É uma bactéria, né? Então, o diagnóstico da arquitetura, ele vem para a gente entender essas coisas. Então, por exemplo, eu gosto de pintar, eu gostaria de um ateliê, entendeu? Como que eu vou saber se você quer ou não quer na sua casa um espaço para o ateliê, se a gente não conversar, não entender sobre o que é importante para você? Uma coisa que eu sempre falo: primeiro, antes de construir, é importante você construir o seu eu. Você entender quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, do que você quer, do que você pode, entende? Então, esse diagnóstico, a ideia dele é essa, tá? Então, para quem é minha aluna, no grupo do WhatsApp, tem essa folha do diagnóstico para você preencher. E eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Então, você entre no meu particular e fala, Érica, na questão 1, na questão 2, na questão 3, tal, tá bom? Não esqueçam de me mandar a foto, seja se você imprimiu a folha e preencheu na folha, ou seja, se você utilizou de um caderninho, porque nessa primeira turma eu montei esse caderno aqui e eu dei para cada uma das minhas alunas. Então, se você escreveu lá, turma 1, né? Então, você marcou lá, turma 1, né? O módulo 1, a primeira turma, né? Que a gente tá chamando aí de Raízes do Lar, a nossa primeira turma do AMA, Arquitetura para Mães, da Mãe Arquiteta, Érica Urbano. Questão 1, questão 2, questão 3. Então, tanto você pode mandar para mim a foto da sua resposta no caderno, quanto você pode me mandar a, é, a folha, né, preenchida, combinado? Então, estamos indo nós estamos indo então para a aula número 4 e hoje essa gravação aqui
ela veio como uma explicação também sobre o módulo inteiro, a aula 1, a aula 2, que já estão nos links aí, porque eu estou criando então no YouTube a playlist, né, da AMA, Arquitetura para Mães da Mãe Arquiteta, para ficar mais fácil, mais organizadinho a lista, um a um, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 até aula 10. Então fica mais fácil para vocês, inclusive, poderem assistir elas na sequência. Eu tinha feito algumas gravações que não estava subindo na plataforma do YouTube e eu precisei então regravar. Ele estava girando e não carregou. Então, eu estou organizando dessa forma, refiz, né, umas gravações, uns materiais, e qualquer dúvida que você tenha sobre os conteúdos, me procurem. A nossa aula 1 foi, a gente trabalhou já a questão da introdução à arquitetura, né? E a aula 2, a gente entrou com o espaço pensado para interagir e trabalhamos a questão do lugar seguro e funcional, as funções e a segurança, né? Que é isso que eu acabei de retomar um pouco. Então, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu fiz algumas retomadas das aulas 1 e 2, tá? Por conta aí das regravações dos materiais que eu precisei refazer, porque nós estamos começando com muita vontade, com muito carinho, com muito respeito, mas são as primeiras, né? Nós estamos aí bem no comecinho de 100 aulas ainda, temos 100 aulas. E você compra os módulos separadinhos, tá? Aula 1 a 10 no módulo 1, né? Depois teremos as aulas 11, né, para frente, que daí vão ser aula 1 a 10 do módulo 2. Então serão 100 aulas, mas elas têm a sequência módulo por módulo. E você pode comprar o módulo 1, depois o módulo 2 até o módulo 10 e pode comprar todos. Ou você pode só comprar o módulo 1, depois o módulo 3, ou já só o módulo 5. O módulo que você quiser, você pode estar comprando e participando dessas aulas. Cada módulo tem começo, meio e fim. Todos eles são diferentes, são exclusivos, de acordo com a marca, com o produto que eu criei. Mas eles são complementares, tá bom? Então, se você puder estar seguindo aí, é um baita de um conteúdo aí, como eu falei no começo, de mais de 10 anos escrevendo, produzindo, amadurecendo conteúdo para você, para que você tenha um conhecimento maior e melhor sobre o lugar em que você mora, porque a vida é uma, né? E é muito especial a gente viver. Então, a gente merece, né, viver da melhor forma possível e onde a gente mais está é onde a gente mora, né? Então, como é importante, como é bacana a gente poder ter esse olhar sobre os jeitos de morar, sobre a casa, né, com esse carinho tão especial, bem próprio, né, com o meu olhar de 16 anos atendendo projetos residenciais e com o meu olhar de mãe de duas. Então, eu tenho duas crianças e em que, vivendo os espaços em casa, nas casas dos avós, na casa de amiguinhos, na casa das minhas clientes. Então, toda essa vivência eu trago aqui para você com muito carinho, tá bom? Então, siga nas redes sociais, siga o Instagram, siga o canal do YouTube. Tem muita coisa bacana para eu postar aqui para vocês. É um começo, estamos começando, então vai ser muito bacana, porque você está começando, pegando já do comecinho, e tem muita novidade, vocês não têm ideia do tanto de coisa boa que vem por aí. Então, vamos acompanhando, tá bom? Então, esse conteúdo, ele vem para a aula 3, tá? É um conteúdo de diagnóstico, em que eu não coloquei o texto, não fiz a leitura,
justamente porque é um material, é um arquivo, um PDF, um JPEG, que eu coloco no grupo do WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula.